Boa noite. Saiu o som aí? Tudo certo? Pessoal, é uma alegria estar aqui na casa. A gente está aqui poucas vezes porque o Flávio não marca muito os trabalhadores da casa. Ele prefere os palestrantes de fora, né, Neide? Então, o Tato está mais aqui do que a gente trabalhando nos outros trabalhos, mas está valendo. Antes de entrarmos no nosso tema propriamente dito, na hora que eu estava indo embora para casa, do trabalho, eu estava tentando fazer alguma analogia. Alguém aqui, todos aqui têm conta em banco, não tem? Alguém tem mais de uma conta em banco? Tem 2 contas? 3 contas? Alguém já esqueceu que tinha uma conta e ficou lá cobrando tarifa? Aí de repente o gerente liga, o responsável da conta liga e fala: Salete, você tem uma conta aberta aqui faz 3 anos. Você está com uma dívida aqui, um exemplo, de 3 mil reais. Mas como? Não, você deixou a conta aberta, foi cobrando juros. Daí o que a Salete vai? Ela vai lá no banco e tenta negociar essa dívida. Divide, enfim, faz o que tem que fazer. E eu vejo que é um pouco nós aqui no Centro Espírita, porque nós estamos aqui devendo o plano espiritual, vamos colocar dessa forma. De repente o banco liga, a dor liga, falou: filho, você tem algumas coisas para resolver lá. E aí a gente procura o Centro Espírita, a Igreja Evangélica, enfim, independente da crença. E aí nós estamos aqui conversando para renegociar essa dívida. Nessa conversa que nós estamos tendo, a gente está pagando? Não, ainda não. Então nós estamos aqui negociando ainda. E muitos de nós ficaremos negociando a vida toda. Porque pelo simples fato de nós estarmos no centro, não quer dizer que estamos fazendo o bem. E aí quando que a gente vai começar a quitar alguma coisa dos nossos débitos? Vamos colocar dessa forma. Assim que nós nos colocarmos em um trabalho. Mas trabalho só dentro do centro? Não. Trabalho dentro de casa. Trabalho com o pai, com a mãe, com a tia, com o irmão. Trabalho no trabalho, com as pessoas ali que são um pouco difíceis muitas vezes. E aí o que vai acontecendo? Vamos pagando. Uma hora nós teremos o saldo positivo. O banco empresta dinheiro para quem não tem, quem está com o nome sujo ou que está devendo? Talvez muitas das nossas preces não são atendidas porque não temos crédito. Já paramos para pensar nisso? A gente pede, a espiritualidade conversa conosco, eles respondem aos nossos anseios, não da forma que a gente quer, mas como nós estamos focados, não percebemos. Então, o que nós precisamos fazer? Todos nós nos dedicarmos ao trabalho íntimo, como o Victor falou aqui. Não tem outra maneira. E um dos recados que o Vitinho esqueceu de dizer é que nós iniciamos um projeto da horta também. Então, nós temos um terreno onde a Daiane, o Augusto e a Yara estão tocando. Então, tem que ir lá, tem que retirar mato, tem que plantar. Às vezes não dá. Você chega no outro dia lá, tem um monte de mato, você vai e arranca. É do jeito que a gente quer? Não. Para colher couve que vai ter amanhã aí na terça-feira, se Deus quiser, que vai ser a nossa primeira colheita, foi no nosso tempo? Não. Teve que plantar, teve que regar, cuidar, esperar e retirar para trazer. Isso tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje, que é a figueira estéril. Essa passagem do Evangelho que nós encontramos em Marcos capítulo 11, 12 a 14, 19 a 21. Então eu vou fazer a leitura dessa parábola e aí nós vamos conversar e pensarmos juntos. No dia seguinte, saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo ao longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se porventura acharia nela alguma coisa.
Aproximando-se, nada achou senão folhas, porque ainda não era tempo de figos. Disse-lhe: jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Quando chegava a tarde, saíram da cidade, e ao passarem, viram que a figueira estava seca até a raiz. Lembrando-se, os apóstolos disseram: olha, mestre, secou a figueira que amaldiçoastes. E diante dessa leitura, nós procuramos referências no livro de Caio Bar Schutel, que é Parábolas e Ensinos de Jesus. E ele crê que uma outra passagem, que está em Lucas, capítulo 13, versículo de 6 a 9, representa a mesma figueira. Dizia esta parábola: alguém tinha uma figueira plantada em sua vinha, e ao ouvir procurar fruto nela, não a encontrou. Disse ao vinhateiro, quem cuida da vinha, o dono da vinha: há 3 anos, olha só, há 3 anos, venho procurando fruto nessa figueira e não encontro. Corte-a, porque ainda ocupa a terra inutilmente. Em resposta, o vinhateiro disse: Senhor, deixai ainda este ano, até que eu cave ao redor dela e jogue adubo. Se vier produzir fruto, caso contrário, a cortarei. Olha só, nós podemos concluir o quê? Que o sentido geográfico era propício. Aquela figueira em si era uma árvore frutífera que dava fruto todo ano. A região é bem situada, porque era uma região fria, unida ao norte, ali nas montanhas do Líbano. A proporção que se descia para Efraim, Manassés e Judá, a temperatura subia. E aumenta ainda mais para o lado de Saron, ali nas costas do Mediterrâneo, tocando o clima tropical do Vale do Jordão e do Mar Morto. Essa figueira estava no local certo. E por que não dava frutos? Porque ela tinha cuidado do vinhateiro, ela tinha adubação, tinha terra, tinha clima, tinha água. E por que não dava frutos? Por que Jesus escolheu então a figueira para demonstrar a ação? Jesus escolhe a figueira justamente para mostrar a ação de Deus sobre tudo, sobre as árvores, sobre os animais e nós. E hoje nós estamos aqui tentando nos reaproximar dessa lei, que é a lei do amor. Quando se é uma árvore, qual que é seu papel? Se eu sou uma laranjeira, tem que dar laranja. Se eu sou uma figueira, eu tenho que dar frutos. E se eu sou o homem, as boas obras. Essa é a analogia que nós temos que entender dessa parábola. Porque senão nós ficamos sendo igual uma árvore cheia de folhas, para que nada serve. E os frutos da árvore alimentam o corpo físico. Nós dependemos do alimento para que nós nos coloquemos de pé, não só dos frutos, mas sim de todas as outras variedades de comida. Mas não podemos fazer dessa variedade vícios que muitas vezes nós fazemos a respeito da comida, da bebida. É essencialmente para nutrir o corpo. E quais são os frutos da alma? Aquele que alimenta a vida. O trabalho que muitas vezes nós falamos aqui na frente, para que todos nós nos dediquemos. Porque o Espiritismo não é só mediunidade. Todo mundo que eu converso tem medo de vir no centro porque acha que vai ver espírito. Alguns vêm, outros não. Todo mundo. E aí relega essa doutrina apenas à aparição de espíritos. Esquece
do conteúdo poderoso e transformador da vida que está nas nossas mãos. Então, como que eu estou entendendo tudo isso? Porque muitos de nós hoje sairemos daqui com alguma conclusão particular. Porque cada um aqui está no entendimento, está buscando algo. O que nós realmente estamos buscando? Do que estamos nos alimentando? Porque dependemos das duas vias, do material e do espiritual. Conversando com uma amiga que está passando por um problema de saúde, eu questionei ela hoje, falei: fulana, está tudo bem? Você está sentindo dor ainda? O que o médico disse? O médico chegou para ela e falou assim: eu não curo ninguém. Ela está sendo medicada, tudo bonitinho. E o médico chegou para ela e falou assim: eu não curo ninguém. Você sabe por que isso aconteceu com você? E ele falou: você somatizou alguma coisa. Emoção. Olha o alimento da alma. Do que nos alimentamos? De paciência, alegria e felicidade? Ou de orgulho, de ódio, de raiva, de nervosismo? Olha os frutos. Precisa acontecer para nós realmente prestarmos atenção? Porque se precisasse, nós não precisaríamos mais estudar. Capítulo 15. Sempre falo isso, parece que eu falo sempre a mesma coisa. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Essa é a condição. Alguém pratica? Alguém entende? Que motivos faltam para que a gente realmente entre no caminho? Por que nós ainda temos que procurar algumas novidades para que a gente se sinta bem ao invés do trabalho? A minha preocupação é comigo e com o próximo. É isso que nós temos que entender. Independente se é médium ou não. Isso caiu por terra. Então, se eu estou aqui hoje ouvindo isso, é um convite ao trabalho. Mas aonde? Aonde a gente se encaixa. Aonde nós nos encaixamos. Ah, mas o que eu vou fazer? Não sei, eu também não sabia. Porque a gente quer saber das coisas sem realmente se dedicar. E esquece que os espíritos estão dos nossos lados. Que a espiritualidade amiga está do nosso lado. E que só realmente se conectaremos com ele através disso, das ações. Muitos de nós hoje estamos aqui dando uma pausa nos pensamentos negativos e tentando prestar atenção em alguma outra coisa. Porque ficou ali fixo. Aí entra na casa, os amigos esperam ali no portão, a gente consegue uma atmosfera nova, um ar novo, toma um passe, sai bem, mas dali meia hora, 1, 2 ou amanhã, já se sente mal de novo. Por quê? Porque o centro é fraco. É isso que muitos vão dizer. O centro é fraco e a espiritualidade não me ajuda. E esquece o papel fundamental que é de cada um. Nós estamos fazendo o estudo do livro Os Missionários da Luz, e nós estamos justamente em uma parte em qual os encarnados estavam procurando tratamento na casa espírita, e a espiritualidade falou: só aquela menina vai conseguir alguma coisa. E o André Luiz pergunta: por quê? Porque ela tem força de vontade. Veja que não há milagre. Então isso aqui é uma recarga das baterias. Que a vida vai nos convidar se a gente vai gastá-la bem ou mal. E a árvore era forte, bem enraizada. O tronco era forte também, bem enfolhada, mas não dava os frutos. Nós, inteligentes, seres racionais, bem vestidos, vivos, trabalhando, mas muitos
também não dão frutos. Ou seja, faltam obras para nós. Faltam os frutos. E esse fruto é para você mesmo. Porque o trabalho com o Cristo é um trabalho anônimo. Porque se a gente está trabalhando para o outro ver, já recebeu o que a gente queria. Veja que a nossa busca é interna. Igual o Edgar falando ontem lá quando nós estávamos em contato. A nossa busca é interna. O externo nos auxilia. Os materiais que nós temos hoje, os recursos que nós temos hoje, nos auxiliam. São nossos? Não. Tem carro que está escrito assim, propriedade de Jesus. É dele. É dele mesmo, porque está emprestado. Tudo que nós temos está emprestado. Para que nós nos exercitemos. Essa é a finalidade. Essa é a finalidade de tudo. Então nós vemos que diante dessa atitude de Jesus secar a figueira, isso demonstra que a palavra dele era ação. Muitos de nós estamos aqui falando sobre o Cristo, mas sentindo muitas vezes outras coisas. Ou seja, não tem magnetismo, não tem força. Então se eu falo de amor, se eu falo de alguma coisa e não sinto, não impacta ninguém. Que na verdade tem que me impactar primeiro. Será que o nosso discurso espírita está correspondendo com a conduta espírita? Muitas pessoas falam assim para mim, quando eu pergunto a religião, conversa sem querer discutir. Ah, que religião que você é? Ela fala, eu sou espírita de berço. Eu falei, nossa, então você já era para estar voando. O que você está compreendendo? Porque o contato pelo contato, se a gente não se coloca ao trabalho, são mais cargas que nós vamos acumulando. Eu sei que eu tenho que pagar, mas eu não quero muitas vezes. E a gente vê isso com um olhar de pesar, de dor. É dolorido estar na casa espírita, Vitor? É dolorido estar no estudo de quinta, Humberto? É dolorido estar no trabalho da cesta básica, Carlinha? Mas nós pensamos que é. Até participar. Participa, você fala, meu Deus do céu, que legal, que fraternidade, olha o que está acontecendo. E aí nós vamos entendendo as perguntas que nos são feitas por nós mesmos. Porque as respostas elas vão acontecendo individualmente. Nós podemos fazer o estudo do Livro dos Espíritos, ler a questão, ler a pergunta, e cada um aqui vai entender de uma forma. Mas nós estamos buscando um entendimento real. Superar os nossos limites para que possamos realmente sentir. O maior medo do Haroldo é que ele encontre alguém que viu a palestra dele e que fez realmente o que ele dizia. E ele, enquanto palestrante, não fazia. Ou não fez. Não estou falando que não fará. Mas e nós, em contato com a doutrina espírita? A nossa infância já se foi. Em termos de conhecimento, já se foi. Nós estávamos conversando ontem também. Pentateuco, Revista Espírita. Todo esforço de Kardec. Chico Xavier com 400 livros, para quê? Querem mais novidade que isso? Quem leu toda a obra de Chico Xavier? Eu estou na coleção A Vida no Mundo Espiritual ainda. E olha que nós, durante a leitura, nem conseguimos extrair tudo que possui ali. E mesmo que eu saiba novidades do plano espiritual, do mundo celeste, onde Jesus habita, não alcançarei. Por quê? Porque eu não trabalho. Porque nós não estamos fazendo o que tem que fazer.
Então adianta nós ficarmos a par de novidades do plano espiritual? Não adianta. Porque o que precisa hoje aqui é carinho, amor, atenção e fraternidade. É isso que nós precisamos. É encontrar um amigo que está precisando conversar e dar os minutos que ele precisa. E entender que amanhã eu que vou precisar disso daí. Porque a gente age e olha os outros como se não tivéssemos nada a ver um com o outro. O que nós estamos semeando? Veja que está totalmente ligada à parábola. Alguns dão frutos, outros não dão, outros semeiam. Sempre nós estamos agindo, fazendo alguma coisa. Todos nós aqui cruzamos com alguma pessoa hoje que ficou com alguma coisa boa ou ruim da gente. O que ficou da gente? O que ficou dessas pessoas em nós? Ou melhor, o que deixamos? O que deixamos nos dizendo cristãos? Porque é isso que a gente vai levar. Não tem outra maneira. Não tem outro jeito. Quando eu encontro algum amigo que está em dúvida a respeito da doutrina espírita, do que fazer, do que seguir, também não é fazendo uma propaganda da Casa de Fraternidade. Mas eu sinto que muitos chegam em outras casas e vão embora porque não recebem um abraço, não recebem um carinho. Entram como se fosse um número e saem como se fosse um número. Porque muitas vezes estamos preocupados com questões de diretoria ou questões mediúnicas que nada influenciam. Porque sem o amor não conseguiremos atingir. Então, diante dessa nossa reflexão, diante desses nossos apontamentos, onde nós estamos inseridos, colocados ou plantados? Estamos produzindo frutos ou não? Se lembram lá do comecinho que o vinhateiro pediu a Jesus mais um tempinho, que ele ia cuidar ali da figueira, ele ia cortar ali para colocar mais adubo para ver se ela produzia. Mas antes disso ainda, o dono da vinha, com a paciência, falou: eu venho aqui há 3 anos procurar e não encontro. Há 3 anos. Será que não é o mesmo caso que nós? Nós estamos aqui no Centro Espírita há X dias, X meses. Não é questão de julgamento. Estamos aqui tentando aprender. Nossos anjos da guarda, nossos espíritos amigos chegam, intercedem e pedem: calma, que ele está no caminho, ele vai melhorar. Quantos amigos não intercederam por nós para estarmos aqui hoje falando sobre o Evangelho? Claro que nós temos o merecimento, mas vemos que o amor, ele transporta barreiras. Transporta não. Como? Transborda? Transborda barreiras. E aí o que acontece? Não dá frutos, arranca. Arranca e coloca alguém no lugar que dê. Coloque uma árvore frutífera que dê. Estou no centro espírita, estou lá trabalhando, mas ninguém repara em mim, eu vou sair. Tudo bem, vem outro. Não tem problema. Não tem problema. Porque estamos trabalhando para quem realmente? Para a nossa edificação ou para os olhos dos outros?
Veja a paciência que a espiritualidade tem com a gente. Vejam todos esses ensinamentos, esse adubo. As obras de Chico são adubo. Kardec é água. Estamos lendo e não estamos entendendo. Estamos aqui falando sobre uma doutrina, sobre como temos que agir e não agimos. Estamos esperando ser cortados. E essa é a reflexão que todos nós devemos fazer a respeito da vida e do que nos é dado. Temos muito a oferecer. Numa passagem onde nós faríamos o estudo lá na casa do Tato a respeito do livro Jesus no Lar, tem uma passagem lá que eu fiquei refletindo em cima dela, que ele fala assim: a dor é um aguilhão que desperta a consciência. Mas se eu já despertei, ela vai vir? Se Deus é amor e Ele é infinito nas suas potencialidades, Ele vai ver que você melhorou e você vai seguir. Segismundo, que é um espírito, é um caso muito lindo que está nos Missionários da Luz também, não é, Vitor? Ah, entendi. Que relata toda a reencarnação, o plano reencarnatório. É esse, né, Augusto? Missionários da Luz. E ali, no plano espiritual, na preparação, eles falam que ele vai vir com um probleminha no coração, que talvez desperte lá pelos 40, 45, eu não me recordo. É isso, Lígia? É essa a data? Mas talvez, porque vai depender do quê? Da nossa conduta, sempre. Então a gente não pode terceirizar a nossa vida, que muitas vezes é isso que nós estamos fazendo. Temos todas as ferramentas. Temos água, luz, comida, um teto, transporte. E aí na hora que Deus o chama ao trabalho, ou a pensar em você mesmo com os olhos do espírito imortal, estamos fazendo o quê? É isso que nós temos que pensar. Porque esse trabalho da reflexão tem que trazer esse fruto ativo nas obras, na paciência, no amor, no carinho e na fraternidade. Se nós temos a opção de não fazer, por que eu ainda faço? Porque diante de tudo o que eu sei, por que eu ainda cometo os mesmos erros? Por quê? É isso que nós temos que pensar. Porque a 919, a questão do livro dos Espíritos 919, ela vem e explica o processo para que nós nos conheçamos. Porque Kardec pergunta e o Espírito de Santo Agostinho responde. Detalhe esse processo para mim de como me conhecer melhor. Porque essa frase, conhece-te a ti mesmo, já nos ronda 2.500 anos. Desde a época de Sócrates. Nós falamos sobre ela ontem. 2.500 anos. E aí o Espírito de Santo Agostinho fala: diante do dia, no final do dia, fazer uma análise. Se eu pequei contra alguém, o primeiro, na verdade, não é alguém, o primeiro é Deus. Se eu pequei contra Deus, contra alguém ou comigo mesmo. E nem é pequei, se eu fiz algo a alguém que possa de mim reclamar. Contra Deus, contra o próximo e contra eu mesmo. Essa análise tem que ser 24 horas. Porque a partir do momento em que nós estamos interagindo, nós temos a opção
de colocar em prática o Evangelho ou continuar sendo o que somos. É um processo íntimo e cada um de nós vamos percorrendo. Mas o que eu queria deixar aqui hoje para que nós reflitamos é isso. Temos tudo para mudar. Tudo. Se estamos no Brasil, se estamos no estado de São Paulo, se estamos em Araraquara e no Vale do Sol, não pode ser coincidência. Não pode. Diante da situação da minha família, de como eu me relaciono, e as pessoas que convivem, que me testam, é o trabalho. Esse é o trabalho. Que nós possamos sorrir para todos os nossos amigos que nos encontrem. Que nós possamos realmente ser um instrumento de Jesus. É claro que muitas vezes talvez falharemos, mas não tem problema. Reconheceremos, ergueremos a cabeça e continuaremos. Porque é isso que nós estamos fazendo. Se Paulo de Tarso pensasse nas coisas que ele fez e se sentisse culpado, ele não teria feito o que fez. Meu Deus, matei. Meu Deus, fiz isso. Diante do erro ele falou: o que eu vou fazer agora? A missão é essa? Vamos tocar. Mesmo preso, trabalhava. Hoje chove e não vem no centro. Um exemplo. Ah, mas não sou o Paulo de Tarso. Mas ninguém é para ser ele. Nós temos que ser nós mesmos, com potencialidades divinas, que precisam ser descobertas por nós e não pelo outro. Que Jesus nos abençoe nessa noite e que nessa semana, ao sermos testados, trabalhemos o nosso íntimo para que correspondamos à proposta e esse investimento do alto que nos é dado. Muito obrigado.